é uma maravilha para ver pela TV, mas no dia a dia é É meio triste. chata, mas é sábado, né? Quem sabe? Vamos Então, ver. mas vamos lá, Socorro, vamos com a manchete aí da liberação, não é, de reféns, mulheres e crianças, pelo Hamas depois da trégua com Israel. Vamos lá, Socorro. Isso mesmo, Madeu. A notícia boa é que foram mais reféns liberados, mais do que o número que foi anunciado. O Catar, a Cruz Vermelha também confirmaram que foram libertados hoje 24 reféns e não 13, como havia sido anunciado, como foi o acordo entre Israel e Hamas. Então, desses 24 reféns que já saíram da faixa de Gaza, são 13 israelenses, que 13 foi o acordo entre Israel e Hamas. Além desses 13, são mulheres e crianças, são mães e filhos, né? A preferência é para da mesma família. 13 israelenses, 10 tailandeses, e os tailandeses são todos homens, são trabalhadores tailandeses que foram sequestrados junto com os israelenses há quase 50 dias, no dia 7 de outubro. E aí foi um trabalho do Egito, também com o Catar, e do primeiro-ministro da Tailândia, que viajou até o Catar para para participar desse acordo, para pressionar a liberação. Então, 13 israelenses, 10 tailandeses e um trabalhador filipino que foram liberados hoje. Além disso, os 39 prisioneiros palestinos, mulheres e crianças que estavam em prisões de Israel, também já foram liberados. Então, acordo cumprido direitinho até agora. Os reféns, eles foram entregues para membros, para um comitê da Cruz Vermelha no sul de Gaza, no sul da faixa de Gaza, atravessaram, a gente tem as imagens aí no momento em que os reféns atravessam, deixam a faixa de Gaza e já entram em território egípcio. Temos essas imagens, muita gente aplaudindo, são imagens noturnas, muita gente aplaudindo a entrada dos reféns em Israel. E lá em Israel, esses reféns passaram por uma rápida análise, uma verificação, exames, foram submetidos a exames médicos e também psicológicos, exames físicos e também exames mentais. Um rápido exame, quem estava em estado grave foi imediatamente transferido para hospitais. Quem não estava, ficou lá por cerca de 1, 2 horas. Cruz Vermelha confirmou, Catar também confirmou, que eles já estão a caminho de Israel. Então, esses reféns são levados para uma base militar de Israel, depois desse exame. Dessa base militar de Israel, devem voar em um avião militar para Israel, né, do sul de Israel, para Tel Aviv, para Jerusalém, e lá eles vão para hospitais. Os reféns, a equipe militar de Israel também providenciou telefones celulares para que logo quando chegassem ao solo egípcio, os reféns entrassem em contato com os familiares estão nos hospitais, então essa reunião de reféns e familiares só vai acontecer nos hospitais. E muitos familiares também reservaram hotéis, o governo reservou hotéis perto dos hospitais para que eles fiquem próximo dos reféns. A expectativa é que, principalmente as crianças, fiquem em um hospital, fiquem em observação durante 48 horas, até que sejam liberadas, até que possam voltar para casa. O cessar-fogo, como foi anunciado, começou às 7 horas da manhã, horário local, 2 horas da manhã, horário de Brasília, e aí a gente vê a ajuda entrando, foram caminhões levando combustíveis para Gaza, também caminhões com material médico, com comida, que já pode entrar em Gaza, já foi autorizado nesses 4 dias de cessar-fogo. Agora, o que aconteceu é que alguns caminhões, alguns tanques de Israel deixaram Gaza, poucos, muitos continuam, deixaram até para uma reavaliação, para uma revisão. A guerra não para, os dois lados fazem questão de dizer isso, a guerra não parou, é só uma trégua, são apenas 4 dias que pode ser estendido. E o que está acontecendo é que muita gente aproveitou a trégua, muito palestino que foi para o sul, atendendo aí essa ordem, essa recomendação de Israel, muita gente resolveu, Amadeu, arrumar tudo e voltar para casa, voltar para o norte. Israel já disse não pode, os palestinos não devem voltar para o norte,
porque ainda é uma zona de guerra, porque a guerra não acabou, é apenas uma trégua. Mas essa é a boa notícia de hoje: 24 reféns que voltaram para casa e, em troca, Israel soltou 39 prisioneiros palestinos, homens e mulheres, Amadeu. A gente tem esperança de que isso avance, né, para o fim da guerra. E Belém sem Natal? Belém sem nenhuma, aliás, com pouquíssimas celebrações de Natal. Belém, que é a cidade, para os cristãos, é a cidade em que Jesus Cristo nasceu. Então, é uma cidade, Amadeu, que recebe mais de 2 milhões de turistas por ano. Isso só a cidade. E recebe centenas, né, milhares de turistas, de peregrinos, especificamente no final do ano, na época de Natal, porque é a cidade que os cristãos acreditam que é a terra natal de Jesus, Belém. Eles vão visitar principalmente aí a igreja da Natividade. Esse ano não vai ter. Então, Belém não tem árvore de Natal, Belém não tem o presépio, não tem luzes de Natal, Belém também não vai realizar a tradicional procissão que acontece no dia 24, do dia 24 para o dia 25, a procissão de Natal não vai acontecer. A Prefeitura de Belém cancelou essas celebrações. Só vai ter algumas, como uma missa. Mas, no geral, as atividades estão canceladas. Belém, que fica na Cisjordânia, que é administrada pelos palestinos, é administrada pela autoridade palestina, então foi a Prefeitura de Belém que resolveu cancelar, diz que vai aproveitar a data para fazer manifestações de apoio a Gaza e manifestações condenando as ações de Israel na Palestina. Amadeu. Apoliana, a terra Jesus nasceu, não tem Natal, festa por causa da guerra. E a guerra não é em nome de Jesus, em nome de Deus? A contradição em si. Amadeu, a palavra de Jesus, a palavra de Deus, independente de qual Deus essas pessoas professam, né, na sua fé, na sua religião, já está sendo desrespeitada há muito tempo, talvez desde o início da história da humanidade, essa escalada do desrespeito avança. Então, o que a gente está vendo, acho que é só mais uma consequência dessa guerra insana e dessa falta de respeito e da grande hipocrisia desses homens que atacam uns aos outros em nome, sei lá, meramente do poder, talvez. E 3 religiões que vêm lá do Abraão, tanto o pessoal lá do Maomé, o pessoal dos judeus e os palestinos, Ananias. E aí? Quer dizer, os cristãos, e aí? É uma punição, não é? Você não poder comemorar sequer o aniversário de Cristo. Punição à humanidade. Franci. Mas eu fico pensando como é que vai ser o Natal dessas famílias, tanto de Israel quanto da Palestina, diante dessa guerra. Porque por mais que haja esse acordo agora, e a torcida, claro, é que isso se estenda, que se procure um caminho para a pacificação, ainda não há perspectiva para o fim dessa guerra insana e, infelizmente, muitas vidas inocentes ainda serão perdidas por essa insanidade, a falta de humanidade, falta de amor a Deus de pessoas que professam em prol de Jesus, em prol da Bíblia, mas não amam o próximo, não respeitam o próximo e seguem propagando a dor, a violência, o medo. Tem muito ódio mesmo, né, Ari? E eu estava lendo um livro sobre a questão palestina, e o historiador mostra que eles têm a mesma origem. Os povos palestino e israelita, os povos israelitas, né, incluindo aí os israelenses, outros povos e os palestinos, eles têm um tronco comum. O Abraão. Descendentes de filhos de Abraão. São Quer dizer, é irmão. 3 religiões abraônicas. É irmão matando irmão. É irmão matando irmão, estragando o Natal de todos, infelizmente. 3 religiões abraônicas, os judeus, os cristãos e os islamitas. Pessoal do Islã. Socorro, Sampaio. A cidade ficou fechada aí vários anos por causa da pandemia. O ano passado foi o primeiro Natal após a Covid-19 e agora vem 2003 totalmente sem Natal.
Ô, Socorro, o herói brasileiro em Dublin. Para mim, a heroína de Dublin sempre foi você. Como é, Amadeu? Para mim, a heroína de Dublin será sempre você. Dublin, para sempre no meu coração. Mas vamos falar desse brasileiro que virou um herói nacional do junto. Ele é o Caio, é o Benício. Caio Benício, ele tem 43 anos, ele é carioca, Amadeu, e ele mora só há um ano em Dublin. O que aconteceu? Vamos situar. Ontem, um homem de aproximadamente 50 anos atacou crianças. Esse é o brasileiro, primeiro é o caso. Atacou crianças na porta de uma escola no centro de Dublin. Ele esfaqueou 3 crianças, a mais velha tem 6 anos, tem uma menina de 5 anos que está em estado gravíssimo no hospital da cidade, e uma professora também está em estado grave, professora que tentou, né, deter esse agressor. Nesse momento, e isso aí depois gerou essa confusão que a gente viu, porque esse agressor seria, não foi confirmado ainda pela polícia, seria um estrangeiro, seria um argelino. Então, movimento feito nas redes sociais, provocado por grupos de extrema direita, que incitam o ódio, que incitam o discurso do ódio, promoveram isso aí. Então, dizem que não querem imigrantes na Irlanda, mas o que eles fizeram? Eles saquearam lojas, eles queimaram carros da polícia, queimaram trens, queimaram ônibus, porque disseram que a Irlanda está cheia de imigrantes. Mas foi justamente um que foi o herói, e foi o brasileiro, porque quando no momento do ataque, no momento do agressor, o agressor com a faca, muita gente não quis chegar perto, o brasileiro passava, ele trabalha como entregador de comida, ele trabalha numa moto, e ele disse que não pensou 2 vezes, Amadeu, foi instinto. Ele deixou a moto, fez uma cirurgia recente no joelho, até se culpa, dizendo que se ele pudesse ter agido mais rápido, talvez a criança não tivesse sido ferida tão gravemente. E com o capacete, a arma dele foi um capacete, Amadeu. Ele atacou o agressor, derrubou o agressor, e por causa disso, a garota não morreu. Por causa disso, o agressor não atacou outras crianças. Então, foi o Benício, de 43 anos, que fez isso. Ele que tem 2 filhos, disse que era dono de um restaurante no Rio de Janeiro. O restaurante foi incendiado, por isso ele foi para a Irlanda tentar conseguir alguma grana e espera levar os filhos para morar com ele algum dia. Virou herói nacional, tem gente pedindo que ele receba a cidadania irlandesa, tem gente pedindo que ele receba a medalha da cidade, tem até um famoso esportista, lutador de UFC, o MMA, o Conor McGregor, o Notorious, que tem um pub na Irlanda e já disse que o brasileiro vai ter comida de graça, não mencionou bebida, mencionou comida de graça pelo resto da vida no pub dele. E tem agora, Amadeu, lançaram uma vaquinha para ajudar o brasileiro. Há quase 1 hora, quando eu olhei, já havia arrecadado 140 mil euros. Isso daí mais de 700 mil reais. Isso há 1 hora. Não sei se aí está em tempo real que a gente está vendo agora. Não sei se é em tempo real. Então, o brasileiro já está perto de conseguir 1 milhão de reais dessa vaquinha de agradecimento pelo heroísmo ontem no centro de Dublin, Amadeu. 139 mil euros, viu, Socorro? Agora. Isso, a informação de então, momento. Isso aí dá, em real, dá quase 800, eu acho, uns 700 mil reais. É uma boa grana. Quase 800 mil reais. Vai chegar no 1 milhão rápido. Merecido, né? Sim, merecido. Sim. Enfrentou o agressor, armado com faca. Agora, eu lhe mandei uma foto aí que o Ari mandou para mim, Nájila, você põe na tela, porque o Ari já botou esse rapaz aí para correr, não o brasileiro. O brasileiro não. Mas esse outro rapaz que você citou aí, o Ari, ele já esteve aqui no Brasil divulgando negócio de MMA. O Ari botou ele para correr. É esse aí mesmo. Esse aí é o Conor. O Ari botou ele para correr. Porque ele está sendo bastante criticado, Amadeu. Ele também ele é muito ultradireitista, ele é contra também imigrantes, apesar de ter parabenizado o brasileiro, e muita gente está agora pedindo que ele seja responsabilizado